Novembro de 1988 chegou arrastando seus dias cinzentos com uma chuva fina e insistente que parecia querer apodrecer até a alma. O céu, pesado como chumbo, se fundia com as colunas de fumaça negra que serpenteavam das chaminés da fábrica, sufocando o ar sobre os galpões de metal retorcido. Entre as paredes de pedra, os motores rangiam surdos, como bestas presas em jaulas de aço. Alexandre, ou apenas Bulldozer, como todos o chamavam, sentia o corpo pesado como se cada músculo tivesse sido esmagado sob as rodas de um trator. Mais um turno extenuante. Nas laminações onde o metal teimava em não ceder e os fios de arame arrebentavam. Sem piedade. O calor abafado do galpão, o barulho ensurdecedor das máquinas, a monotonia que roía os ossos. Quando o mestre berrou seu apelido entre o estrondo das prensas, anunciando que o adiantamento estava pronto, ele mal conseguiu reagir. Avanço? Hoje? Ainda nem é fim de semana. Mas os pés, movidos por um automatismo de anos, o levaram até a contabilidade, arrastando uma dor que já não era só física. Era como se a fábrica sugasse não só seu suor, mas cada pedaço de juventude que ainda restava. Aos 35 anos, Alexandre se via no espelho como um homem de 70, costas curvadas, passos arrastados, cabelos grisalhos e um olhar vazado sem brilho. As rugas sulcavam seu rosto como cicatrizes de uma batalha que ele nem sabia quando começara. A fábrica lhe pagava migalhas o suficiente para sobreviver, nunca para viver, enquanto enfiava as notas amassadas no bolso interno da jaqueta de couro. Gastas pelo tempo, correu para pegar o último trem. Ainda precisava passar na vendinha da estação, comprar uma garrafa para afogar o dia e doces para as crianças. Era um ritual. Sempre que recebia o adiantamento, levava algo para os pequenos. O que sobrasse sua mulher guardaria para o carvão do inverno. Kátia. Nem o nome dela lhe trazia afeto. Casara por obrigação, depois de um deslize, que a moral da vila não perdoaria. Antes dela, sonhara com outra, uma mulher da cidade bonita com quem planejava fugir para a Alemanha, trabalhar com carros, fazer fortuna. Mas o medo o paralisou. Medo de arriscar, de perder o pouco que tinha. E a vida escorreu entre os dedos, sem que ele percebesse. Kátia apareceu conveniente. Como um remendo em uma roupa rasgada. Na vila, um homem sem mulher era um homem sem respeito. Depois vieram os filhos. Não era um pai presente, áspero demais, afogado em cachaça demais vezes. Mas amava-os à sua maneira, com uma ferocidade instintiva quase animal. Nunca levantara a mão para eles. Já Kátia nela descarregava toda a raiva acumulada, culpará pela vida medíocre, especialmente quando o álcool queimava suas veias. Ela aguentava em silêncio, às vezes. Murmurava alguma coisa entre dentes, se encolhia num canto e chorava baixinho. Ninguém na vila ligava. Mulheres com olheiras e hematomas eram paisagem comum. Por ali, o trem cortava a noite, levando consigo o cansaço de dezenas de operários. Do outro lado do vagão, bêbados do turno anterior jogavam cartas e xingavam alto, como se o mundo lhes devesse algo. Alexandre decidiu descer antes em Tambora para não perder sua parada. Dali, ainda teria que caminhar quilômetros pela plantação e atravessar o campo até a vila. Ao fechar a porta do vagão, uma voz rouca o chamou. E aí, Bulldozer? Quanto tempo, hein? Nem parece que você existe mais. Um homem, baixo, magro, encostado no freio de emergência, o observava debaixo de um boné de lã puído. Os olhos negros e penetrantes brilharam por um instante. E aí, Voca? Tudo certo? Alexandre apertou a mão estendida e deu um tapinha no ombro do velho conhecido. Firmeza. Pra onde mais eu ia? Faz tempo que não apareço por essas bandas. Enquanto a paisagem escura desfilava pela janela, os dois desceram na estação deserta. A noite era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. Esperaram o trem se afastar e seguiram pela escada que levava ao prédio abandonado do antigo terminal. Dali em diante só a trilha que serpenteava pelos pomares. O vento cortava como lâminas, trazendo o frio úmido de novembro. Volca ficou para trás, abotoando melhor a jaqueta, até puxar uma lanterna do bolso. Vai na frente. Bulldozer, eu ilumino o caminho. Tudo bem? Pegou o adiantamento? Peguei. Resmungou Alexandre, adentrando a vegetação fechada. Mas é quase nada. Volca sempre foi um tipo suspeito. Ninguém sabia ao certo o que fazia, de onde tirava dinheiro. Na vila falavam dele com desconfiança, diziam que tinha olhos de cemitério.
Nunca fora preso, que se soubesse, mas todos desconfiavam que suas mãos não eram limpas. De repente, uma ideia tardia cruzou sua mente. Talvez devesse ter deixado o Vor cair na frente. Antes que pudesse reagir, um golpe seco e violento o atingiu na nuca. Acordou com a cabeça latejando, a chuva açoitando seu rosto como se quisesse afundá-lo na terra encharcada. Tentou abrir os olhos, mas a dor era um martelo dentro do crânio. Tateou a nuca, sangue, muito sangue, mas o osso parecia inteiro. Procurou o bolso interno da jaqueta. Vazio. Levaram tudo. Com um esforço sobre-humano se levantou. O mundo girou, uma náusea o dobrou ao meio. Vomitou entre os arbustos, as pernas bambas, e começou a arrastar-se em direção ao campo, onde a escuridão era menos espessa. O chão, transformado em lama por dias de chuva, grudava em suas botas como se quisesse impedi-lo de seguir. Cada passo era uma batalha. Ao longe, as luzes da vila deveriam estar acesas, mas tudo estava apagado. Janelas negras, ruas desertas. Quanto tempo ficou caído ali? Finalmente, reconheceu a cerca de madeira, a quarta casa do final da rua, o portão que ele mesmo pregara anos atrás. À esquerda, os galhos nus da árvore de lilás, à direita, o barracão do carvão e a casinha do cachorro. Tuzik não latia. Normalmente o animal vinha correndo, uivando de alegria, abanando o rabo como um louco. Alexandre se aproximou da casinha, levantou a corrente ensopada e o colarinho abandonado na poça. O cachorro tinha fugido. Dentro de casa, silêncio. A porta, que sempre trancavam com a tranca de madeira à noite, estava entreaberta. Batucou no vidro do quarto onde Kátia dormia. Nada. Ela tinha o sono leve, especialmente quando ele chegava tarde. Ao primeiro barulho, acendia a luz e vinha abrir, ainda sonolenta. Bateu mais forte. Nenhum movimento. Empurrou a porta e entrou. Apalpou a parede em busca do interruptor. Nada. Cortaram a luz de novo. Tirou as botas encharcadas na cozinha, jogou a jaqueta suja no chão. O corredor gelado levava à saleta onde as crianças dormiam, separadas por uma cortina. Espiou, as camas estavam arrumadas, os travesseiros brancos brilhavam na escuridão como fantasmas. Os filhos não estavam lá. Passou para a sala, onde ficava o sofá-cama que dividia com Kátia. Também vazio. Dobrado, o coração começou a bater descompassado. Onde estavam todos? A dor de cabeça voltará com tudo, misturada a uma onda de náusea. Arrancou as roupas moladas, pegou um cobertor de lã grossa jogado sobre uma cadeira e se enroscou no sofá tremendo. Amanhã eu resolvo isso. Encontro Voca, recupero meu dinheiro. Kátia e as crianças devem estar na casa da sogra. Precisava dormir. Precisava esquecer. O dia seguinte amanheceu tão cinza quanto o anterior, a chuva teimando em cair. Pelo menos a cabeça doía menos. Alexandre se levantou e foi até o armário de madeira escura, herdado da avó, com suas portas rangentes e o vidro ornamentado que o fazia lembrar da infância, dos dias em que se escondia entre os vestidos floridos, imaginando outros mundos. A prateleira de Kátia. Tudo parecia no lugar. A blusa verde, que ela tanto gostava, os casacos pendurados com cuidado. Ela era uma boa esposa. Na verdade, organizada, trabalhadeira, cozinhava bem. Como mãe não havia melhor. E o amava apesar de tudo. Perdoava cada surra, cada xingamento, como se sua existência dependesse daquele amor doente. Vestiu um suéter preto desgastado e as calças de trabalho. Voltou a espiar o quarto das crianças. As mochilas estavam no canto, as roupas dobradas sobre as cadeiras. Na parede, dentro de uma moldura pesada de madeira, o retrato de casamento, ele mais jovem, quase irreconhecível. Ao lado de uma Kátia sorridente, com os olhos cheios de uma esperança que o tempo se encarregara de apagar. As fotografias em preto e branco o fitavam da parede como espectros de um passado que se recusava a morrer. Bisavô, bisavó, tios distantes, todos com olhares carregados de uma melancolia que atravessava décadas. No travesseiro da cama de Ulia, um urso de pelúcia descomunal, da cor de ratos velhos, exibia uma pata costurada à pressa e olhos azuis de plástico, roubados de alguma boneca quebrada. A costura de Ulian, torpe e desigual, dava ao brinquedo um ar grotesco, quase humano. Onde diabos eles estão? A família de Kátia morava do outro lado da vila, mas a casa estava vazia. As portas trancadas. As janelas calafetadas com tábuas, como se alguém tivesse selado aquele lugar para sempre.
Bulldozer calçou as botas de cano alto, enfiou o casaco de borracha preto e saiu. Cachorro não voltou. Melhor assim. Não havia alma viva nas ruas, e isso era um alívio. O que diriam se soubessem? Sua mulher e as crianças tinham desaparecido sem deixar rastro. No cruzamento parou como se tivesse levado um soco no peito. Ali, onde antes ficava a casa de madeira carbonizada do tio Nicolai, agora erguia-se uma construção de tijolos fria e impessoal. O velho queimou tudo. Ele se lembrava do fogo, das chamas devorando as paredes, do cheiro de carne queimada misturado à madeira. Diziam que Nicolai não tinha aguentado ver a esposa paralítica definhar dia após dia. Quem julga um homem no limite? A sogra morava perto do cemitério. A porta, trancada com um cadeado enferrujado. As janelas pregadas com pranchas grossas. Ele revirou a terra sob o alpendre até encontrar a chave, escondida como sempre sob um tijolo solto. Dentro, o ar era espesso, carregado de mofo e abandono. Uma camada de poeira cobria os móveis como um sudário. A lareira estava fria há anos. Onde ela guarda a garrafa? No armário, atrás dos pratos sujos, encontrou o vidro turvo do samogon caseiro. Serviu um copo até a borda e jogou garganta abaixo. Água. Nem ardia. Encheu outro e bebeu devagar, sentindo o gosto de nada. Morto em vida. Quando saiu, suas pernas o levaram sozinhas até o portão do cemitério. Lá, perto da entrada, uma cova fresca. Terra negra, úmida, enfeitada com coroa de plástico e flores de mentira. O peito apertou como se uma mão invisível o esmagasse. É minha. Bulldozer ajoelhou, cobriu o rosto com as mãos, ainda incrédulo. Não pode ser. O cemitério se estendia pelo morro, rodeado por campos vazios. Lá embaixo, entre nuvens roxas e pesadas, o lago brilhava como uma lâmina. Então veio a chuva, grossa e implacável. Ele levantou, puxou o capuz sobre a cabeça e desceu a ladeira, pisando nas lápides como se fossem degraus de uma escada sem fim. A trilha estreita o levou até a velha cabana de pesca, quase engolida pelos juncos. Aqui era o lugar onde ele e Nicolai passavam noites inteiras, esperando pela escada à luz de lanternas. A água estava parada, coberta por uma névoa leitosa. Então toque no ombro. Vai pegar uma pneumonia, menino. A voz era áspera, familiar. Ao se virar, viu os olhos astutos do tio meio cerrados, como se estivessem medindo sua alma. Nicolai estava ali, robusto, a barba espessa descendo até o peito, os braços fortes seguros na lança de pesca. Vestia o mesmo paletó verde desbotado, surrado pelo tempo, e as calças de couro que pareciam feitas para durar séculos. Nos pés, as botas de borracha altas, cheias de lama seca. Vem. Sem esperar resposta, o velho pegou o balde com peixes e seguiu adiante, cortando os juncos como se fossem teias de aranha. Bulldozer seguiu, tropeçando nas raízes. Chegaram a uma trilha que contornava o lago. No alto do morro, uma casa abandonada. O caminho até ela era quase invisível, marcado apenas por 2 vasos quebrados enfiados em estacas de madeira. Alpendre torto sustentava uma gamela rachada. Entra. Nicolai segurou a porta, pesada, dando passagem. O batente era tão baixo que Bulldozer teve que curvar a cabeça. Dentro, um único cômodo. Uma cama coberta com colcha de retalhos, uma mesa rústica com cadeiras de madeira toscas. A lareira crepitava, jogando sombras dançantes nas paredes. Sobre o buffet, uma lamparina a querosene tremeluzia, competindo com a vela derretida num pires lascado. Assim que a porta se fechou, a luz lá fora desapareceu de repente. O vento uivou, como um animal ferido. A chuva começou a bater nos vidros como se fossem 1000 dedos impacientes. De quem é essa casa, tio? Perguntou Bulldozer, tirando o casaco ensopado. Não se lembrava de tê-la visto antes. Pendurou a peça num prego saliente da parede e sentou-se junto ao fogo, estendendo as mãos para o calor. Nicolai, enquanto isso, colocou uma frigideira de ferro sobre as brasas, jogou um fio de óleo e começou a limpar os peixes com gestos precisos. Você já esteve aqui, garoto. Quando era pequeno. Sua mãe te trazia. Virou a cabeça apenas o suficiente para lançar um olhar penetrante. É a casa da sua bisavó. Eu cresci nestas paredes. Deram abaixo quando ampliaram o cemitério. Precisavam de mais terra, disseram. Como se a terra fosse deles. Atirou os peixes na frigideira. O chiado encheu o silêncio. Tirou um cigarro amassado do bolso, acendeu-o com um tição e solitou uma baforada longa, deixando o cheiro acre de machorca pairar no ar. Fuma? Bulldozer balançou a
Cabeça. Parado há anos. Mas bebo. O velho riu, um som rouco, quase um tossir. Isso nunca falta. Terminou de fritar os peixes, serviu-os na mesa junto com uma garrafa de vodka, 2 canecas de alumínio amassadas, uma tigela de batatas cozidas e alguns pedaços de pão preto. Não fique aí parado como um poste. Tomou um gole de uma vez, arfando em seguida. A vodka queimou direito, nada daquele samogon aguado da sogra. O peixe, crocante por fora e macio por dentro, derreteu na boca. Pela primeira vez em dias, Bulldozer sentiu algo parecido com paz. Mas a pergunta o comia por dentro. Onde estamos, tio? Nós estamos mortos. Não estamos. Os olhos de Nikolai escureceram. Ele fixou o olhar nas brasas como se buscasse respostas nas cinzas. Sempre igual a um bulldozer, hein? Desde pequeno, arrebentando tudo na frente. Não sabe esperar, não sabe calar. De repente, algo bateu com força no vidro. Não era chuva. Eram golpes secos ritmados. A escuridão além da janela engrossou, como se algo vivo a estivesse devorando. A porta rangeu na base e um silvo agudo, quase humano, serpeou pelo chão. Não se mexa, murmurou o velho. Aqui eles não entram. O quê? Bulldozer sentia o suor frio escorrendo pelas costas. Cobras. Centenas de milhares. Pretas como a noite. Grossas como troncos. Vem quando a escuridão fica densa demais. Se te pegarem lá fora, não há escapatória. Nikolai jogou mais lenha no fogo. As chamas estalaram, afastando as sombras. O silvo foi diminuindo, como se as bestas estivessem recuando. Me dói aqui, sobrinho. O velho pressionou o peito, os nós dos dedos brancos de tão apertados. O coração. Mas você já não tem mais o que temer. Está morto. Lembra? Bulldozer sentiu o ar faltar. Agarrou a própria camisa, as unhas cravando na carne. Respira, animal. Não é nada. Alguém te chama. Alguém que te ama mais que tudo. Kátia. Ele fechou os olhos. Primeiro, só escuridão. Depois, um ponto de luz tremula distante. Caminhou em direção a ele e se viu diante de um espelho embaçado emoldurado por entalhes antigos. Do outro lado, Kátia. Os olhos dela, afundados, brilhavam com lágrimas não derramadas. Os cabelos longos, soltos sobre os ombros, davam-lhe um ar de fantasma. O rosto mais magro, pálido como cera. Meu Deus, como ela é linda! Como se a visse pela primeira vez. Frágil, perdida para sempre. Quis estender a mão, tocá-la, segurá-la contra si e nunca mais soltar. Mas algo gelado o atingiu em cheio. Basta, rapaz. Não a puxe para cá. O tio havia jogado um balde de água em seu rosto. Ela ainda está do outro lado. E as crianças? Quem vai cuidar delas? Bulldozer piscou, confuso. Eu a vi no espelho da sua casa. Ela falava, mas não ouvi. Claro que não. Você ainda não foi enterrado. Nikolai encheu as canecas novamente. Bebe. O que você acha que ela queria dizer? Bulldozer olhou para as próprias mãos, trêmulas. Não sei. O velho sorriu triste. Ah, mas sabe sim. Ele queria saber quem era seu assassino. Só através do espelho poderia falar. Negócio sujo, perigoso. E Kátia, com as mãos ainda trêmulas, havia coberto o espelho com um pano escuro e se afastado como se ele queimasse. Todos sabiam, não se olha no espelho quando há um morto em casa, muito menos se chama sua alma com velas. Mas como mais descobrir a verdade? Como saber quem afundou a faca em seu homem? Ela não acreditou até o último instante que veria ali o próprio marido morto. Mas Sasha apareceu, magro, escurecido, como se a morte o tivesse consumido por dentro. Só os olhos não eram mais aqueles que cortavam como lâminas. Agora eram apenas tristeza. Uma tristeza tão densa que parecia preencher o quarto sufocante. Kátia entrou na sala onde, sobre 2 bancos, repousava o caixão. A luz estava apagada. O cômodo afundava numa penumbra espessa, quase palpável. A maioria das velas já se consumira, restando apenas um fraco brilho da lâmpada de óleo no canto esquerdo diante do ícone. No sofá, algumas velhas murmuravam preces, os dedos trêmulos deslizando sobre os terços. Ela se aproximou, estendeu a mão e tocou a pele de Bulldozer, quente como cera. Na meia-luz, parecia que ele apenas dormia, que a qualquer momento abriria os olhos, se ergueria, sacudiria a morte como um sonho ruim. Como lhe ficava bem aquele terno preto de casamento, guardado por anos no armário. Finalmente servirá para algo. Katiunia, chore, menina, vai ficar mais leve, sussurrou Egorovna, a parteira da
aldeia, persignando-se diante da imagem sagrada. Pequena, ossuda, vestida de preto. Da cabeça aos pés, as rugas profundas como sulcos de uma terra árida. Não consigo, babá chura. É como se tudo dentro de mim tivesse secado. Não, tenho lágrimas, respondeu Kátia, arrastando uma cadeira de encosto reto até o caixão. Esta noite será longa. Sentou-se ao lado do marido e, fechando os olhos, tentou evocar os momentos que ainda doíam menos. O casamento, a primeira vez que ele segurou o filho recém-nascido nos braços, a alegria dos primeiros passos da filha, as notas altas na escola, a viagem da família inteira a Astracan, há alguns anos. Viver com Bulldozer nunca fora. Fácil, mas era sua escolha. E não poderia ter sido diferente. Ele a atraía desde criança. Aos 16, Kátia soube com certeza, só se casaria com Sasha. Naquele dia, ela voltava da mercearia com 2 pães sob o braço quando ouviu, ao longe, o rugido familiar da moto Alyosha. Seu irmão passava os dias pilotando como um louco pelas estradas de terra. Então veio o estrondo. O corpo do irmão, arremessado como um boneco de trapos, ficou estirado no meio da rua, a cabeça quase decepada por um arame farpado esticado à altura do pescoço. Sangue por toda parte. Gritos ecoaram da extremidade da aldeia. Comunari, escondam-se. Uma horda de jovens armados com barras de ferro invadiu a rua, destruindo tudo à passagem. Kátia congelou, paralisada pelo terror. Alguém a agarrou e arrastou até o clube abandonado na encosta. Lá rasgaram seu vestido, encostaram uma faca em sua garganta. Foi então que Bulldozer irrompeu pela porta, brandindo uma estaca de madeira. Espalhou os agressores como palha ao vento, pegou Kátia pela mão e a levou para fora. Na rua, tirou a própria camisa, enrolou-a nos ombros dela e a mandou embora pelos fundos das casas, enquanto ele corria de volta para o caos. Era a última noite que passaria com Sasha. Amanhã o enterrariam. Egorovna chamou, virando-se para a parteira. Preciso saber quem o matou. Me diga como falar com os mortos. Não teme o pecado? É grande, sim. Mas viver na mesma aldeia que seu assassino, isso é que é medo de verdade. A velha refletiu, os dedos brincando com o terço. Amanhã nos funerais, se ele aparecer, seu coração vai reconhecê-lo. E falar, também é possível. É a hora certa, o limiar do inverno, aqueles dias abafados de outubro. Toda semana até o dia de Dmitri pertence aos mortos. O início da podridão. De novembro. O tempo deles. Dia 5 será o sábado dos ancestrais. Esquente a banheira para seu marido. Deixe um ramalhete novo, roupa limpa e uma toalha. Em casa, ponha um prato na mesa e espere até anoitecer. Uma das velhas, que até então murmurava preces, interrompeu. No domingo já é hora de fazer o Kuritena, babá chura. A Kátia agora também é viúva. Que venha, concordou Egorovna após um silêncio. A morte antes do Kuritena é ruim para a aldeia. Faremos o ritual aqui mesmo. E quando escurecer, irei até o pântano e terminarei o que deve ser terminado. Senão, a morte não se afastará. As velhas se persignaram com urgência, as vozes subindo em preces apressadas. Pouco antes do amanhecer, Kátia deitou-se por algumas horas, mas o sono não veio. Logo, os vizinhos começaram a chegar, empurrando notas amassadas em suas mãos, abraçando-a com palavras que não penetravam a névoa em sua mente. As choradeiras chegaram e iniciaram seus lamentos junto ao morto. Uma vizinha levou as crianças para não atrapalharem. A noite sem dormir pesava como chumbo. Levaram o corpo para o pátio. Um a um, os aldeões se aproximavam para a despedida. Depois, os homens ergueram o caixão nos ombros e o carregaram pelo vilarejo até o cemitério. Algumas mulheres ficaram para lavar o chão e preparar o banquete fúnebre. As choradeiras seguiam o cortejo, uivando canções de dor. Cedo, a lua pálida, por trás da montanha surgia, e uma estrela sorria tímida. Meu irmão, meu noivo. Eu, tua noiva da morte. Chegada cedo, cruel. Numa encruzilhada, uma das choradeiras parou, rasgou o próprio rosto com unhas afiadas e entoou um lamento antigo. Caiu o falcão, caiu na estrada batida. Não há quem o lamente no campo aberto. Não há quem o socorra. No cemitério baixaram o caixão na cova já aberta. Egorovna trouxe uma galinha preta. E posicionando Kátia de um lado e ela mesma do outro, tentaram passar o animal sobre a tumba, um ritual para afastar a morte. Mas a ave se debateu, caiu desajeitada na cova e começou a cacarrejar como louca, batendo as asas contra as paredes de terra. Por fim, saltou para fora e fugiu campo afora. As velhas sussurraram.
Egorovna balançou a cabeça, murmurando algo entre uma prece e uma maldição. Todos souberam. Era um mau presságio. Jogue a terra, filha. Alguém tocou seu ombro. Kátia pegou um punhado de terra e o deixou cair. Afastou-se, liberando espaço. Ainda, sem lágrimas, só o vazio e o gelo dentro do peito. Os funerais se transformaram em festa. A casa lotou. As mesas gemiam sob o peso. De tortas de arroz e ovo, frangos assados, banha, conservas. No centro, pilhas de blinis, cutia com uvas passas e mel em tigelas de barro, geleia de oxikoco e garrafas de samogon. O velho Ignat chegou com sua gaita e o luto virou celebração. Os amigos de Sasha se levantavam, um a um, erguiam seus copos e contavam histórias. O assalto ao pomar de cerejas na infância, a vez em que toda a turma tentou fugir de casa e foi encontrada no colcóis vizinho. Mita, seu primo já bem bêbado, gabava. Se de como ele e Bulldozer roubaram e beberam até o último copé que a cabra da velha Tamara. Ignat, com a língua já enrolada, começou a cantar ao som da gaita. Dizem que no céu Deus se transfigurou, desceu-se a aquecer no inferno, queimou-se na breu. Tentaram-lhe tirar a gaita. Deram-lhe um copo para não fazer alvoroço. Alguém tentou tirar-lhe o instrumento, mas Ignat engoliu o samogon de um trago e se recusou a soltá-lo, embora tenha prometido não cantar mais. Alguém puxou a manga de Kátia. Pegue, da minha mãe e de mim. Não vão sobrar. Vodka estendia-lhe notas amassadas. Ela agradeceu com um aceno, pegou dinheiro, e então sentiu como se algo a queimasse. As cédulas caíram de seus dedos e voaram debaixo da mesa. Do outro lado, um par de olhos negros a fitava imóvel. Não piscavam, não desviavam. E neles, ela leu a confirmação gelada. Ele sabia que ela sabia. O assassino também entenderá tudo. Uma das coxas, com voz solene, pronunciou as palavras que ecoavam há séculos. Naquelas terras. Come, filha da terra. Come, mãe da morte. Que teu sangue nos fortaleça, que tua carne nos proteja. Uma a uma, as mulheres repetiram o gesto, arrancando pedaços da ave sagrada com os dentes, mastigando em silêncio enquanto os olhos brilhavam à luz trêmula da vela. O ar estava denso, carregado do cheiro de cera queimada, de ervas amargas e do suor frio que escorria pelas costas de Kátia. Ela sentia o peso do ritual como uma lâmina entre as omoplatas. Cada mordida naquela carne era um juramento, cada gole de pivo uma promessa selada com sangue. Não era brincadeira de meninas. Era a lei das avós, a justiça que não chegava pelos canais dos vivos. As mãos das mulheres, nodosas e marcadas pelo trabalho, tremiam ao passar o prato. Algumas sussurravam preces, outras fechavam os olhos como se vissem algo além daqueles muros de madeira podre. Egorovna, com seus dedos que pareciam garras de corvo, observava Kátia com um sorriso que não chegava aos olhos. Agora tu és nossa, viúva, murmurou tão baixo que só ela ouviu. O que foi dado à terra não se nega. O que foi prometido aos mortos se cumpre. Kátia engoliu em seco. A coxa da galinha parecia se transformar em chumbo em sua boca. Sabia o que viria depois, o gorro de linho branco que cobriria seu rosto, a procissão até o pântano, o silêncio que precedia o enterro do pote. E dentro dele, o que quer que as ancestrais tivessem preparado para ela e para Vodka. A noite caía como um sudário sobre Suglinki. Lá fora o vento uivava entre os salgueiros, arrastando folhas secas como ossos contra as janelas. As mulheres se levantaram em uníssono, como movidas por um único fio invisível. Egorovna pegou o pote de barro, ainda quente do forno, e envolveu-o em um pano escuro. Dentro, algo se mexia. Não um animal, não um inseto, algo vivo de uma maneira que feria os olhos da razão. Vamos, ordenou a parteira, e sua voz não era mais a de uma velha, mas um coro de vozes sobrepostas como se todas as mortas da aldeia falassem por sua boca. Kátia seguiu-as para a escuridão, os pés afundando na lama gelada. O pântano respirava. Bolhas estouravam na superfície negra da água, liberando um cheiro de podridão doce, de coisas que apodreceram há séculos e ainda assim se recusavam a morrer. As velas que carregavam tremeluziam, refletindo-se nos olhos das outras mulheres como chamas dançantes. Aqui, disse Egorovna, parando à beira de um círculo de pedras cobertas de musgo. Elas cavaram com as mãos. A terra estava úmida, quase quente, como se algo abaixo dela estivesse esperando. Quando o buraco ficou profundo o suficiente, a parteira baixou o pote com cuidado, como se depositasse um recém-nascido no berço. Depois, com um movimento rápido, quebrou um ovo sobre a tampa de barro e deixou o conteúdo escorrer pelas laterais.
Que o que foi enterrado se levante. Que o que foi esquecido se lembre. Que o sangue chame sangue. As mulheres repetiram as palavras, e Kátia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo respondeu debaixo da terra. Um tremor, um suspiro, como se o pântano tivesse engolido uma última respiração antes de devolver algo muito pior. Agora tu, Egorovna virou-se para ela, os olhos brilhando como moedas de cobre. Na escuridão. Pega a faca. Kátia hesitou. A lâmina que a parteira lhe estendia era antiga, com cabo de osso e marcações que pareciam dentes. Não era para cortar pão. Corta a palma. Uma gota para a terra. Uma gota para o pote. Uma gota para ele. Ela não perguntou para quem. Sabia. O primeiro corte doeu menos do que imaginava. O sangue jorrou quente e escuro, caindo sobre a terra úmida com um som abafado. Depois, sobre o barro do pote onde se espalhou como tinta. E por último, fala seu nome, sibilou Egorovna. Kátia cerrou os dentes. Vladimir Oktyabrski. O pântano engoliu o nome. Por um instante, tudo ficou silencioso. Então, muito abaixo, algo riu. A cabeça da galinha rolou para o lado, separada do corpo com um gesto preciso. Egorovna passou o prato com o resto da ave pelas mãos das mulheres, uma a uma. Cada uma arrancava um pedaço da carne crua com os dedos, sem talheres, sem pressa. Os ossos não eram quebrados, recolhidos com cuidado, depositados em um prato de barro escuro. Quando a última bocada foi devorada, a parteira recolheu os restos, ossos, pena, vísceras, a cabeça decapitada. Tudo foi amontoado no mesmo vaso de barro que agora descansava sobre sua própria cabeça enquanto ela traçava um círculo lento em torno da mesa central. As velhas entoaram um canto arrastado, uma melodia que parecia nascer da própria terra úmida sob seus pés. Egorovna completou a volta e passou o vaso para a próxima mulher, que repetiu o ritual com a mesma solenidade. Ninguém derramava uma gota. Ninguém ousava. Ao final, o vaso desapareceu, escondido em algum lugar que só as mais velhas conheciam. Uma bacia com água foi trazida, e todas lavaram as mãos em silêncio, uma após a outra. O caldo da galinha ainda quente foi misturado àquela água e atirado para fora da casa na direção do canto esquerdo da entrada, onde as sombras se aglomeravam como espectros famintos. Kátia aproximou-se de Egorovna quando as outras já se dispersavam. Seu sussurro foi quase inaudível. Vou com você esta noite. A resposta veio em um murmúrio áspero, apenas para seus ouvidos. À meia-noite. Não se atrasa. A chuva caía fina quando Kátia se encostou ao muro de tábuas apodrecidas, enrolada em um chale de lã que cheirava a naftalina e tempo. Egorovna surgiu da escuridão com o vaso nas mãos, seu vulto mais uma sombra entre as sombras. Não trocaram palavras. Seguiriam até o fim da aldeia, onde a terra cedia ao pântano e o rio serpenteava entre os juncos negros de outono. Por que me trouxe? Perguntou a parteira, sem olhar para trás. Sua voz era como o vento entre os galhos secos. Preciso dos ossos. Kátia não mentiu. Não havia motivo. Egorovna riu baixo, um som que mais parecia um rangido de porta enferrujada. Já sabia. Não sou cega, menina. Ela parou, cravou os olhos escuros em Kátia. Pega só o que couber na palma da mão. O resto pertence à terra. Ajoelhou-se na lama, afundando os dedos na terra podre até a água negra surgir. Enterrou o vaso com os restos do ritual, cobrindo-o com folhas mortas. Depois afastou-se alguns passos, balançando o corpo como se dançasse com algo invisível. Seus lábios moveram-se em uma prece antiga, a molitva proskevi piatnits, palavras que ninguém mais ousava pronunciar. Quando terminou, acenou para Kátia. Os dedos da moça tremiam ao afastar as folhas, ao abrir a tampa de barro. Retirou ossos, penas, pedaços de vísceras, o suficiente para encher um saco de linho cru, que escondera sob a saia. Enterrou tudo de volta, como se nada tivesse sido tirado. Leva. Egorovna cuspiu as palavras como uma maldição benevolente. Se estás no caminho certo, a Pramater te guiará. Se não, ela mesma te arrastará. Seu olhar era uma advertência. Não erre, garota. Kátia nunca havia pisado no cemitério à noite. Mas sua vida nos últimos tempos era um tecido de pesadelos acordados. Não havia mais espaço para medo. Evitou a aldeia, contornando as casas adormecidas pela trilha junto ao lago até a entrada secundária do cemitério, um portão torto, quase engolido por bétulas jovens. Parou, respirou fundo e entrou. O dia transformava aquele lugar em um jardim de silêncio. A noite o devolvia aos mortos. Cada passo afundava na terra úmida.
Cada sombra parecia se mover quando ela desviava o olhar. Kátia imaginou mãos esqueléticas emergindo das covas, dedos curvados como garras arrastando-a para baixo para o reino onde a carne apodrece e a alma se dissolve. Mas os mortos dormiam. Ou esperavam. Encontrou a lápide de Vladimir sem hesitar. Cavou um buraco raso aos seus pés com as mãos nuas, enterrou o saco ensopado de sangue e entranhas. Sentou-se ali por um instante como se aguardasse uma resposta. Amanhã voltaria. Trazia consigo mais do que um plano, trazia uma promessa. E uma máscara. A máscara da morte risonha estava quase pronta, dentes de batata crua, agora enegrecidos e cobertos por um véu de mofo, olhos vazados como janelas para o vazio. Junto com ela, as roupas do ritual, anuche brancos, uma camisa de saco com mangas, até os tornozelos laptifurados. Tudo escondido no celeiro, à espera. Alguém se mexeu entre as árvores. Kátia congelou. Não era um morto. Era ele. Bulldozer observava-a do limite das sombras, imóvel como uma estátua de musgo. Seus olhos, ou o que restava deles, brilhavam com uma luz que não pertencia aos vivos. Ao seu lado, um cão deitado levantou a cabeça, mas não latiu, como se reconhecesse a presença de algo que já não cheirava humano. Kátia não gritou. Não recuou. Você também veio? Sua voz foi um fio de fumaça no ar gelado. O morto sorriu. Ou talvez fosse apenas o vento movendo os trapos de sua boca, ajustando as contas. Sua voz era áspera como folhas secas esmagadas. Amanhã à noite tudo acaba. E então se foi, dissolvendo-se entre os troncos como neblina. Para levar sua força consigo, você precisará pagar o preço. Nada se concede sem um sacrifício. Hoje você morrerá. Mais uma vez? A ironia na voz de Saka cortou o ar, como uma lâmina enferrujada. Pela última. A resposta de Nikolai foi um sussurro seco, como ossos se arrastando sobre pedra. E não será uma morte qualquer. Será pelas serpentes. Sua oferta ao inferno por roubar não só a vida, mas a alma de quem ousou desafiá-lo. Elas lhe darão sua força. Quando a noite começar a cair, volte à casa onde tudo terminou. Leve o cão sozinho, você não encontrará o caminho. Haverá uma névoa cinzenta, espessa como chumbo derretido. Entre. Deixe portas e janelas escancaradas. Abra todos os gavetões do armário, sente-se no sofá e espere. Não lute, Saka. Aceite o que vier. O céu era uma lousa suja, esmagada pelo peso de um crepúsculo doente. O bulldog parou diante do próprio túmulo, afundou no banco de madeira e pela primeira vez em anos, lembrou-se da mulher, dos filhos, da vida que desperdiçou como moedas falsas. Em um jogo marcado. O cão encostou o focinho em seu flanco, apertou-se contra ele. Como se soubesse, como se entendesse, e gemeu baixo, quase humano. Vamos, irmão. Saka afagou a pelagem áspera atrás das orelhas do animal. Está na hora. Do lado de fora do portão do cemitério, a névoa se contorcia em redemoinhos caóticos. Exatamente como Nikolai prometera. Ela engolia a luz a poucos passos de distância. E logo o bulldog não viu mais nada além do vulto difuso do cão à frente, uma mancha fulva flutuando no leite sujo do ar. Caminharam por uma eternidade. A névoa não tinha fim. Não havia pontos de referência, apenas o instinto do animal guiando-o, como um farol através do nada. De repente o cão parou, ergueu o focinho para o céu e uivou um som agudo, desolador, que rasgou a cortina de silêncios. Diante deles, materializando-se da terra. Como um pesadelo estava a casa. A porta rangeu quando Saka empurrou. Dentro, o cheiro de podridão e poeira se misturava ao frio úmido que subia do chão. Antes que a escuridão engolisse tudo, ele abriu janelas, escancarou portas, arrancou os gavetões do armário com um estrondo seco. A névoa branca esgueirou-se para dentro, enrolando-se em torno dos móveis como dedos espectrais. Sentou-se no sofá. Fechou os olhos. Que seja. O bulldog não tinha medo. Ou assim ele se convenceu, até sentir algo aperto em torno do tornozelo direito. Um calafrio ancestral subiu de suas entranhas, gelando a espinha. Algo escorregadio fino, quente como veneno, serpenteava na escuridão, subindo pela perna. Na outra, várias sombras se moviam em uníssono, arrastando-se, como dedos de uma mão monstruosa. No canto, o cão rosnou, depois ganiu um som agudo cortado abruptamente. Silêncio. Saka abriu os olhos. Agora ele as via. De todos os lados, manchas negras descolavam-se das paredes, do teto, do próprio ar. Uma serpente cravou os dentes em seu pulso com a velocidade de um raio. Outra mordeu o pescoço.
Em segundos, dezenas delas o cobriram, colando-se à pele como luvas de agonia. Seus músculos estalavam sob a pressão, os tendões ardiam como se estivessem sendo desfiados por garras invisíveis. Uma dor impossível, não humana, não deste mundo, explodiu em cada nervo, cada veia. Milhares de mandíbulas afiadas perfuravam sua carne, injetando fogo líquido em suas veias. Elas subiram pelo torso, enroscando-se em seu pescoço, forçando a boca a se abrir. Uma escorregou pela garganta, sufocando-o por dentro. Sokka não gritou. Não havia ar, não havia voz, apenas o horror mudo de sentir seu próprio corpo sendo devorado. Vivo, fundindo-se com a massa pulsante de escamas e veneno. Suas pupilas, antes duras como aço, agora se apagavam, preenchidas por uma escuridão que respirava. No 9º dia de luto, a aldeia inteira se reuniu novamente. As mesas gemiam sob o peso de pratos fumegantes e garrafas meio vazias. O velho Ignat chegou sem sua sanfona, encostado no canto, bebendo em silêncio, os olhos turvos fixos em algum ponto além das paredes. Todos falavam do morto, da viúva, das crianças que cresceriam sem pai. Voka, sentado ao lado de Katia, engolia a cachaça sem olhar para ninguém, os dedos tremendo em torno do copo. A porta rangeu. O bulldog entrou. Seus passos não faziam barulho, mas o chão estremecia sob eles. Seus olhos, dois poços sem fundo, estavam cravados em Vovka. O assassino virou a cabeça. Devagar, o suor frio escorrendo pela nuca. Ninguém mais o via. Os aldeões continuavam a rir, a brindar, a mastigar pão preto como se nada estivesse acontecendo. Apenas ele enxergava a figura que se aproximava, implacável, sorrindo, com a boca entreaberta. Quando esteve a 1 palmo de distância, o morto agarrou Vorka pelo pescoço da camisa e o puxou contra si. A respiração do vivo se misturou ao hálito podre do cadáver, então, e a boca do bulldog se abriu. Demais. Demais para ser humana. Dentro dela não havia língua nem dentes. Havia escuridão. E a escuridão se moveu. Milhares de serpentes negras jorraram de sua garganta como um rio de óleo vivo. Elas caíram sobre Volca em uma avalanche de escamas e presas, enroscando-se em seus braços, perfurando seus olhos, forçando-se por suas narinas, sua boca aberta em um grito que nunca saiu. Cada centímetro de sua pele tornou-se um portal para a agonia. Ele tentou arrancá-las, mas suas mãos afundavam em carne própria, agora mole como cera derretida. Uma serpente deslizou por sua garganta, silenciando-o para sempre. Volca convulsionou, chutando o chão, até desaparecer sob a massa contorcida. Os aldeões apenas viram-no desabar debaixo da mesa, os lábios arroxeados, os olhos revirados. Parada cardíaca, murmuraram, enquanto serviam mais vodka. Mas em Sublinki por anos, as mães sussurraram aos filhos antes de dormir, o morto sempre volta no 9º dia. E as crianças, tremendo sob os cobertores, juravam ouvir o chiado de escamas arrastando-se pela terra.